Neste mês completam-se 100 anos do evento mais marcante do modernismo brasileiro. Em fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, a Semana de Arte Moderna trouxe obras e apresentações que rompiam com os padrões artísticos da época, que eram até então muito ligados aos movimentos estrangeiros. Para celebrar os 100 anos da Semana de Arte Moderna, criamos essa série com 3 episódios para entender o que foi o movimento e o que ele representou para o país. Mas qual é o papel da arte modernista na política brasileira? Quais as suas influências no movimento atual da arte? Esse é o tema do nosso segundo bate-papo sobre a Semana de 22. Para entender sobre o assunto de hoje, convidamos Ana Botelho, coordenadora do curso de Artes e Mídias Digitais da Faculdade de Educação e Artes da Univap. Professora Ana, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês pelo convite. Vamos para a primeira pergunta, então. Como e por que a arte pode influenciar na política? É uma pergunta uma pergunta difícil essa, né? Porque, na verdade, nós estamos falando da semana de 22, então eu vou pegar essa questão que eu acho que é da semana de 22, que foi um movimento, né, que vai fazer uma transformação cultural, e toda transformação cultural ela gera nova maneira de pensar e de refletir o tempo. Tudo que transforma culturalmente, socialmente, o homem, inegavelmente, no futuro, isso vai obrigar que socialmente o homem se transforme, mas transforme politicamente o espaço onde o homem está. Então, qualquer movimento artístico, ele tem um poder de transformar. Ele transforma culturalmente, mas ele transforma também socialmente e politicamente o espaço social, o espaço do homem. Então, falando mais especificamente, a Semana de Arte Moderna provocou alguma mudança política? Esse evento, né, que é a Semana de Arte Moderna, que aconteceu há 100 anos atrás, até hoje nós estamos colhendo os frutos do que foi aquela semana, né? Ela vai influenciar a arte na década de 50, que é a arte concreta, que é uma das artes mais importantes do Brasil. Ela vai influenciar a Tropicália, ela vai influenciar a bossa nova, ela vai influenciar o cinema novo, ela vai influenciar a arquitetura, ela vai influenciar a pintura, e ela vai criando ramificações em todos os níveis da sociedade, sociedade brasileira e cultura. Isso, consequentemente, traz transformações políticas também, né? Porque se você vai modificando a maneira como você pensa, vê e analisa o mundo através da arte, você começa a questionar, o seu mundo político e social. Então, nós vamos transformando esse espaço político do mundo. Quando a gente fala dessa Semana de Arte, a gente fala de uma sociedade de início do século XX, né, um período em que a divulgação artística ficava muito presa dentro de uma elite. A Semana de 22 conseguiu popularizar, de fato, a arte e contribuiu para a criação de uma nova identidade da arte brasileira que fosse mais acessível? Então, na verdade, esses artistas eles fazem uma reflexão sobre a arte acadêmica, né, da Belas Artes, de uma tradição da arte que vinha da Belas Artes, né? Eles, é lógico que eles sofrem uma influência, esses artistas da Semana de 22, todos eles sofrem uma influência
do movimento moderno que estava acontecendo na Europa, né? E eles vão entender esse movimento e vão fazer uma miscigenação entre o que acontece lá e colocar nessa crítica à arte acadêmica elementos populares, assim como o Villa-Lobos põe o tambor africano ou o tambor indígena na música clássica, ou a Edith Malfatti coloca a negra na sua pintura, ou de Cavalcanti, que coloca a mulata. Eles estão inserindo elementos populares dentro de uma estrutura que ela tinha, os elementos eram muito, como eu diria, bucólicos, né, e tradicionais, né? Então, essa inserção desses elementos, né, eles vão fazer uma ruptura com a tradição e criar, não vai ser uma revolução, no momento é uma revolução, mas ele vai propiciar elementos para que essa revolução tenha continuidade para chegar nos dias de hoje, para a gente ter o que temos hoje na arte mais popular. Eu não sei se eu respondi, mas esse movimento, que fique bem claro que esse movimento ele foi patrocinado por uma elite também, né? Você falou, uma elite, e essa elite tinha interesse de criar essa nova cultura, esse novo caldo cultural dentro de São Paulo, porque São Paulo era uma cidade com tendência a se transformar numa metrópole, né? E a cultura faz parte, né? A cultura é um poder também, né? E esses oligarcas, essa oligarquia, elas tinham já essa visão da modernidade que vinha da Europa, porque eles sabiam, eles queriam também trazer essa visão moderna para o Brasil, principalmente para São Paulo. Não sei se eu respondi. Sim. Deu para entender que eles incluíram alguns elementos que tornavam a arte um pouquinho mais popular, né? Traziam elementos da cultura popular, né, junto com uma arte que vinha já de uma transformação que vinha lá da arte moderna que estava acontecendo na Europa, né? Que aí você tem expressionista, você tem o cubismo, né? Você tem vários movimentos, o dadaísmo dentro do movimento moderno. Eles vão incorporar essas reflexões da arte, né? E vão, juntamente com isso, colocar elementos também muito, muito presentes da cultura brasileira que até então não aparecia. A semana foi utilizada por algum movimento político? Então, foi o que eu falei, né? O Graça Aranha, o Paulo Prado, né? Eram pessoas que estavam atrelados a esse interesse. O Washington Luiz, inclusive o prefeito da cidade de São Paulo, né? Eles tinham interesse em trazer esse movimento para São Paulo para mostrar essa questão moderna de São Paulo, né? Essa coisa futurista, né? Depois a gente pode falar um pouco sobre futurismo, mas essa coisa da cidade metropolitana, moderna, futurista, tecnológica, né? Tinha interesse de incrementar essa cultura para que a cidade movimentasse e se transformasse numa metrópole, né? Que é o que acontece hoje em São Paulo, né? Existia esse interesse, sim. Mas não era era o interesse também de tirar esse poder do eixo, essa coisa porque o poder estava saindo do café, saindo estava indo para as indústrias, né? Então eles queriam tirar esse eixo aí, Minas e São Paulo, e fazer uma coisa mais moderna, né? Menos rural e mais tecnológica e mais industrial, né? Tinha sim um interesse, claro que tinha. É lógico que o Mário de Andrade vai fazer uma crítica ao burguês,
O Manuel Bandeira vai fazer uma crítica, o Villa-Lobos também vai fazer uma crítica, a Anita Malfatti vai mostrar essa nova faceta da pintura, que tem a ver com o impressionismo, com o fauvismo, né? Existia aí dois lados desse movimento. Um que era, de uma certa forma, apoiado por pessoas de poder, e, por outro lado, pensadores, né, intelectuais e artistas que estavam interessados em trazer essa nova visão da arte, né, que era uma recusa a continuar fazendo o que a Belas Artes fazia, ou a arte acadêmica, o parnasianismo, né, fazia na época. Muito bom. Apesar de não ter tido explicitamente ali na Semana de Arte Moderna questões nas artes envolvendo as questões indígenas e escravagistas, é possível dizer que essa semana contribuiu para que atualmente essas questões estejam mais presentes? É claro, claro. Por exemplo, se você pegar o Macunaíma do Mário de Andrade, né? O Macunaíma de Mário de Andrade é uma ideia, é uma visão de um branco sobre o indígena, né? Se você pegar, por exemplo, a cultura indígena hoje, ela não é uma visão. Hoje, se você for na Bienal, você vai ver lá o trabalho dos artistas indígenas, por exemplo. É onde eles são artistas e eles falam da sua arte e a relação da sua arte com a cultura deles e com a cultura que eles estão vivendo, que é o Brasil, né? Isso só acontece porque teve um primeiro momento lá com o Mário de Andrade, aonde ele faz uma reflexão sobre o indígena, né? Não o indígena romântico como existia lá no Gonçalves Dias, né? É um indígena malandro que já tem um perfil a questão de projetar no indígena o brasileiro. Depois a gente tem um segundo momento da cultura, que é a arte concreta, onde você tem o Oiticica, né, que ele também vai falar sobre essa coisa da miscigenação, do malandro, vai refletir sobre a arte popular, a arte do morro, né? Já é um segundo momento também que nasce já da semana. E agora a gente tem um momento aonde são três momentos muito importantes, não, quatro momentos eu diria. Primeiro, Gonçalves Dias. Segundo, Mário de Andrade. Terceiro, a gente pode colocar o Oiticica falando sobre a arte popular. E agora a gente está vivendo um momento onde o popular ele se instala e ele faz uma miscigenação entre a cultura erudita e a cultura popular. Por exemplo, Mário Vargas Llosa fala assim: o Brasil é um lugar onde as fronteiras do popular e o erudito elas são muito muito tênues, porque esse caldo cultural ele produz uma coisa única. E eu acho que a gente vive muito isso. É uma característica da cultura brasileira. Interessante. E qual é o movimento atual da arte no Brasil? É possível dizer? Tem tanta coisa. Tem muita coisa que eu posso dizer. Eu poderia dizer para você, por exemplo, tenho um lado da arte que é super tecnológica, né? Que são as mídias, que são. Nossa, tem essa parte da arte que eu acho fantástica, que são as mídias. Tem uma parte da arte, não tem uma arte no Brasil, tem muitas, né? E não só no Brasil, no mundo todo. Por exemplo, nós temos essa questão do popular, da arte de rua, né? Nós temos a questão do grafite, que é uma coisa muito forte. Nós temos esses movimentos de essas músicas, né? Do rap, nós temos tanta coisa. E temos uma coisa muito importante, que é esse momento, que é as periferias, né? Periferias produzindo muita coisa. E existem estudos gigantescos, inclusive na USP tem uma coleção gigante,
que é um estudo sobre a arte na periferia, né? Como no Brasil se produz muita coisa. Então, e também tem uma coisa, a gente está vivendo um momento de transformação, onde antigamente a TV era um canal de divulgação. A TV, o jornal era divulgação. Hoje em dia a internet, a rapidez e a facilidade que você tem para divulgar, você tem acesso a muita coisa com muita rapidez, né? Então, você pode pegar o seu celular, fazer um filme, você pode pegar seu celular, dançar, você pode pegar seu celular e pintar, você pode pegar seu celular e fazer uma performance, você pode fazer muita coisa hoje em dia. Então, esses limites da arte, tecnologia, periferia, erudita, museu, todas essas questões estão sendo esses limites entre o espaço da arte e o que é a arte, eles estão no momento de reflexão. O que é? O que é um museu? O que é uma galeria? O que é um muro? O que é a rua? O que é a música? Né? Existe um momento de transformação intensa desse limite. O que é a arte e aonde eu posso atuar? O que é ser um artista? O artista não é mais o artista lá do Renascimento, ou lá do Parnasianismo, ou lá das Belas Artes. Aquele que sabia pintar, aquele que sabia desenhar, aquele que sabia cantar bem, aquele que sabia tocar bem. O artista é uma outra história. Então, a questão da arte, do artista, do meio e da sua representação, ela está em transformação constante nos dias de hoje. E um dos motivos é a internet. Interessante que você falou que hoje a periferia faz a sua própria arte, né? E a gente sabe que a arte que a periferia produz ainda choca muitas pessoas. Da mesma forma que a arte que foi produzida ali na semana de 22 também chocou muita gente. A última pergunta, então, tudo isso que você falou, né, sobre a arte do Brasil de hoje, de agora, como você acha que o modernismo contribuiu para que essa arte de hoje do Brasil exista? Ele contribuiu porque, assim, a arte ela deixa de ser ofício. Ela passa a ser reflexiva. Ela traz questões dentro dela, faz perguntas. Quando a arte faz perguntas, ela amplia o leque de possibilidades. Quando ela reflete sobre a sua própria condição, ela amplia a percepção do que pode ser. Então, ela não é uma solução, ela não tem uma saída. Ela tem perguntas e várias possibilidades de ser. Então, ela pode ser a mistura, ela pode ser a tecnologia, ela pode ser a representação, ela pode ser a música, ela é aberta. Quando ela se torna aberta, ela é possível de criar transformações no âmbito da arte, no âmbito social, no âmbito político e do homem. Eu ainda acredito que a arte é uma saída. Bom, professora, muito obrigado então pela sua presença. Obrigada a vocês pelo convite, foi um prazer estar aqui e espero ter contribuído para o trabalho de vocês. Contribui sim, foi uma conversa muito interessante. E você que está assistindo, não deixe de conferir o nosso programa no YouTube, também estamos nas redes sociais, Facebook e Instagram, @TV Univap. Até a próxima!